Bom, gente, primeiramente, como eu sempre falo, né? Boa tarde, porque eu tô gravando na terça-feira de hoje e são 12:04, então hora do almoço já. Então, boa tarde, hora do almoço e eu tô aqui gravando, né? A primeira edição de apresentação dessa nova página do Face que eu tô acabando de inaugurar, que é o ADM, Aprendei de Mim. É uma página feita por vídeos, que na verdade não são vídeos, né? Porque de imagem só tem um símbolo do ADM, e o áudio, né? Para as pessoas poderem ouvir as mensagens de Deus, serem edificadas, serem transformadas, serem avivadas. E eu fiz porque eu penso que isso é muito importante no tempo em que nós estamos vivendo, né? Que são tempos difíceis. São tempos difíceis. Eu fiz porque hoje, gente, por causa da globalização, por causa dos recursos da informática e tudo e tal, a gente pode pregar sem sair de casa. Claro que isso nunca vai eliminar a necessidade de sair de casa, né? Você pregar para uma pessoa frente a frente. Mas muitas das vezes, por causa dos nossos afazeres, por causa da pressa, porque nós não somos Deus, nós temos limite de tempo e de espaço, então nós não podemos fazer isso. Nós não podemos pregar sempre que nós queremos para a pessoa, frente a frente, cara a cara, se encontrar com as pessoas, para poder evangelizar, como Filipe que fez quando o Espírito Santo mandou ele fazer, ele subiu em cima da carruagem e foi pregar para o eunuco, né? Pessoalmente. Nem sempre a gente pode fazer isso. Então tá aí à nossa disposição os recursos da internet. E para poder esclarecer, eu digo o seguinte, eu não fiz esses vídeos para poder aparecer, não é? Tanto que no meu Facebook eu falo as coisas e ninguém comenta, quase ninguém comenta. Quando comenta são mais uma coisa de 3, 4 pessoas, né? Então eu não fiz isso para poder aparecer. Eu não sei se muitas pessoas vão ver esses vídeos que estão sendo publicados aqui. Aliás, se você sentir a necessidade no seu coração de compartilhar aquilo que está sendo dito pela mensagem, pô, sinta-se à vontade para poder comentar, compartilhar, curtir, corrigir, fazer uma crítica sobre alguma coisa, qualquer coisa, estamos aí firme para poder ouvir sempre o que você colocar. Mas eu não sei se esse vídeo vai ser ouvido, esses vídeos vão ser ouvidos por muita gente, pouca gente. Mas o que eu quero é instruir almas. O que eu quero é ensinar almas. O que eu quero é evangelizar. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E, mais para frente, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então o evangelho, Jesus nos deu o evangelho para poder ser poder de salvação. E nós temos que botar esse poder em prática. A gente tem que usar esse poder. É como se fosse um super-herói dos quadrinhos. O cara pode estar amarrado por um vilão, o cara pode estar petrificado, ter levado um raio laser, sei lá, o cara pode estar em apuros nas piores condições possíveis, perto do gibi acabar. Se o cara não usar o poder que ele tem, ele está ferrado. Se o cara não botar em uso, o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. E é poder de salvação. E não só salvação no sentido de salvar do inferno. Porque muita gente acha que o evangelho é só para poder salvar a gente do tridente do diabo. Não. O evangelho é para nos salvar do inferno, sim. Mas o evangelho também é para nos salvar dos nossos pecados. O evangelho é para nos salvar de nós mesmos, muitas vezes da nossa própria carne. Aí quando a gente apela para o evangelho, nós nos salvamos da nossa própria carne. Então o evangelho é poder de salvação total. E é por isso que nós precisamos usar esse poder. E daí a necessidade desses vídeos, gente. Agora eu vou ler a terceira epístola de João, nos versículos finais. A partir do versículo 13, diz assim: tinha muito o que escrever, só para poder ilustrar o que eu estou dizendo, tá? Tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Então João esclarece aqui a mesma necessidade que eu sinto hoje. Ele tinha ainda muito o que escrever, ele tinha ainda muito o que falar pelas cartas, só que não era possível. Não era possível ele escrever tudo que ele tinha em mente. E assim também nós, a gente muitas das vezes não pode, não tem oportunidade de falar para outra pessoa tudo que a gente tem em mente. Aí ele falou,
Eu espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Mas enquanto isso não acontecia, ele escrevia, porque o recurso tecnológico, digamos, que ele tinha na época eram as cartas. Nós temos os vídeos. Mais uma vez, não estou fazendo isso para poder aparecer, para poder sobressair, nada. Eu apenas simplesmente quero tocar a trombeta. Eu simplesmente quero chamar os pecadores ao arrependimento, como João Batista fazia, como Jesus intencionava fazer, pregar o reino de Deus. Pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque a verdade é a seguinte: Deus se preocupa com cada alma que está ouvindo essa mensagem do outro lado. Deus, ele se preocupa. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 5, no versículo 8, se eu não me engano. Mas Deus prova, o amor de Deus não é um amor teórico, não é um amor só de palavras, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus enviou o Filho dele, provando esse amor. E esse amor, ele não cessou, esse amor, ele ainda continua. Esse amor, ele ainda continua. Essa prova de ter enviado Jesus foi a primeira prova de amor no Novo Testamento que Deus nos deixou. Uma prova, assim, a maior de todas as provas. Não foi a primeira, mas foi a maior. E hoje ele ainda prova. E hoje ele ainda testifica no teu coração que ele te ama através dessas mensagens. Porque se você está ouvindo isso do outro lado, é porque Deus, ele quer você de volta. Ele quer você nos caminhos dele. Porque não adianta só estar na igreja. As pessoas usam muito a igreja como um talismã, um amuleto, pensando que a igreja vai salvá-las. E não é bem assim. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas estão como verdadeiras dracmas perdidas. Estão perdidos lá dentro. Perdidos nos seus pecados, perdidos nos seus erros. Mas Deus, através dessas mensagens e dessa ideia que ele colocou no meu coração, que ele me levou a fazer, ele quer justamente resgatar essas pessoas. Se você estiver ouvindo isso, você gostou dessa mensagem, que na verdade é só o início da página de mensagens que vai ser inaugurada, e você quer compartilhar, compartilhe com pessoas que realmente estão precisando, para que o Evangelho também seja poder de salvação na vida delas, assim como foi na minha vida, assim como, embora eu não te venda, eu creio que tenha sido um dia poder de salvação na sua vida. Compartilhe com pessoas que você para assim e diz: olha, o Evangelho precisa ser poder de salvação na vida dessa pessoa, porque infelizmente essa pessoa, ela precisa se consertar com Deus. Deus está me usando aqui nesse exato momento para poder falar com essas pessoas, assim como ele colocou, repito, o desejo no coração de João que viesse a escrever essa carta para poder exortar os irmãos. Deus colocou esse desejo no meu coração. Esses dias eu estava na internet lendo a história do fundador da Igreja da Graça, o missionário R.R. Soares. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, e se eu não me engano na mesma cidade que o Roberto Carlos. E ele estava passando em frente a uma loja de televisões. Televisão na época era novidade, né? Que fazia muito tempo. E coisa que eu acho que só rico podia comprar. Ele estava passando ali na vitrine, ele viu aquelas televisões ali, à mostra, né, modelos antigos de televisão, e ele viu inúmeras atrações ali, programas. Aí ele pequeno ainda, só que com o evangelho no coração, já tinha se convertido, já tinha nascido de novo. E ele, em pensamento, ele falou com Deus: Deus, não tem ninguém falando do Senhor aqui. Mas se o Senhor me der condições, um dia eu vou falar do teu amor, eu vou falar do Senhor nessa televisão. Às vezes a gente vê vídeo no YouTube de tantas coisas, gente. Principalmente vídeo de propaganda, Skol, isso, aquilo, propaganda de cigarro, sexo, enfim. O pecado, porque o mundo jaz no maligno, então o que a gente só vê, parece que hoje em dia a gente respira pecado. É uma atmosfera tão pesada de coisas tão nojentas, tão nocivas, não é? E Deus, de repente, ele usa um servo dele para poder fazer justamente o contrário, para poder ir às avessas, na contramão. Usar, sim, o meio de comunicação que muitos ímpios, muitos incrédulos estão usando para poder disseminar o pecado. Deus, ele tem em mente pegar pessoas como eu, como você, para usar a internet para pregar a santidade, pregar os valores do reino de Deus, os pensamentos de Deus que são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, gente, isso é só um vídeo inaugural. Fica ligado nos próximos vídeos, compartilhe, não só porque é meu, não, pelo amor de Deus, não faça isso, mas antes de tudo porque é de Deus, porque é inspirado por Deus, porque é a palavra de Deus que está sendo compartilhada, e a palavra de Deus serve para poder exortar, para poder arguir, para poder instruir em justiça, tá, gente? Como está escrito aí na capa da fanpage, as minhas ovelhas
ouvem a minha voz. É o que disse Jesus em João capítulo 10. Então, se você é ovelha de Deus, se você se considera ovelha de Deus, ouça a voz dele através dessas mensagens. Tá bom, gente? Valeu, então. Pensa nisso, que quem sabe qualquer dia desses é você também falando, pregando através de vídeos, né? Faça isso. Faça isso. Aproveite o talento que Deus colocou na tua mão, porque com certeza é talento para poder salvar vidas, resgatar vidas do poder das trevas. Valeu, gente? Então, tchau. Bom, gente, primeiramente, como eu sempre falo, né? Boa tarde, porque eu estou gravando na terça-feira de hoje e são 12:04, então hora do almoço já. Então, boa tarde, hora do almoço e eu estou aqui gravando, né? A primeira edição de apresentação dessa nova página do Face que eu estou acabando de inaugurar, que é o ADM, Aprendei de Mim. É uma página feita por vídeos, que na verdade não são vídeos, né? Porque de imagem só tem um símbolo do ADM, e o áudio, né? Para as pessoas poderem ouvir as mensagens de Deus, serem edificadas, serem transformadas, serem avivadas. E eu fiz porque eu penso que isso é muito importante no tempo em que nós estamos vivendo, né? Que são tempos difíceis. São tempos difíceis. Eu fiz porque hoje, gente, por causa da globalização, por causa dos recursos da informática e tudo e tal, a gente pode pregar sem sair de casa. Claro que isso nunca vai eliminar a necessidade de sair de casa, né? Você pregar para uma pessoa frente a frente. Mas muitas das vezes, por causa dos nossos afazeres, por causa da pressa, porque nós não somos Deus, nós temos limite de tempo e de espaço, então nós não podemos fazer isso. Nós não podemos pregar sempre que nós queremos para a pessoa, frente a frente, cara a cara, se encontrar com as pessoas, para poder evangelizar, como Filipe que fez quando o Espírito Santo mandou ele fazer, ele subiu em cima da carruagem e foi pregar para o eunuco, né? Pessoalmente. Nem sempre a gente pode fazer isso. Então tá aí à nossa disposição os recursos da internet. E para poder esclarecer, eu digo o seguinte, eu não fiz esses vídeos para poder aparecer, não é? Tanto que no meu Facebook eu falo as coisas e ninguém comenta, quase ninguém comenta. Quando comenta são mais uma coisa de 3, 4 pessoas, né? Então eu não fiz isso para poder aparecer. Eu não sei se muitas pessoas vão ver esses vídeos que estão sendo publicados aqui. Aliás, se você sentir a necessidade no seu coração de compartilhar aquilo que está sendo dito pela mensagem, pô, sinta-se à vontade para poder comentar, compartilhar, curtir, corrigir, fazer uma crítica sobre alguma coisa, qualquer coisa, estamos aí firme para poder ouvir sempre o que você colocar. Mas eu não sei se esse vídeo vai ser ouvido, esses vídeos vão ser ouvidos por muita gente, pouca gente. Mas o que eu quero é instruir almas. O que eu quero é ensinar almas. O que eu quero é evangelizar. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E, mais para frente, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então o evangelho, Jesus nos deu o evangelho para poder ser poder de salvação. E nós temos que botar esse poder em prática. A gente tem que usar esse poder. É como se fosse um super-herói dos quadrinhos. O cara pode estar amarrado por um vilão, o cara pode estar petrificado, ter levado um raio laser, sei lá, o cara pode estar em apuros nas piores condições possíveis, perto do gibi acabar. Se o cara não usar o poder que ele tem, ele está ferrado. Se o cara não botar em uso, o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. E é poder de salvação. E não só salvação no sentido de salvar do inferno. Porque muita gente acha que o evangelho é só para poder salvar a gente do tridente do diabo. Não. O evangelho é para nos salvar do inferno, sim. Mas o evangelho também é para nos salvar dos nossos pecados. O evangelho é para nos salvar de nós mesmos, muitas vezes da nossa própria carne. Aí quando a gente apela para o evangelho, nós nos salvamos da nossa própria carne. Então o evangelho é poder de salvação total. E é por isso que nós precisamos usar esse poder. E daí a necessidade desses vídeos, gente. Agora eu vou ler a terceira epístola de João, nos versículos finais. A partir do versículo 13, diz assim: tinha muito o que escrever, só para poder ilustrar o que eu estou dizendo, tá? Tinha muito o que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena.
Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos de boca a boca. Então João esclarece aqui a mesma necessidade que eu sinto hoje. Ele tinha ainda muito que escrever, ele tinha ainda muito que falar pelas cartas, só que não era possível. Não era possível ele escrever tudo que ele tinha em mente. E assim também nós, a gente muitas das vezes não pode, não tem oportunidade de falar para outra pessoa tudo que a gente tem em mente. Aí ele falou, eu espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Mas enquanto isso não acontecia, ele escrevia, porque o recurso tecnológico, digamos, que ele tinha na época eram as cartas. Nós temos os vídeos. Mais uma vez, não estou fazendo isso para poder aparecer, para poder sobressair, nada. Eu apenas simplesmente quero tocar a trombeta. Eu simplesmente quero chamar os pecadores ao arrependimento, como João Batista fazia, como Jesus intencionava fazer, pregar o reino de Deus. Pregar, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque a verdade é a seguinte, Deus se preocupa com cada alma que está ouvindo essa mensagem do outro lado. Deus, ele se preocupa. A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 5, no versículo 8, se eu não me engano. Mas Deus prova, o amor de Deus não é um amor teórico, não é um amor só de palavras, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus enviou o Filho dele, provando esse amor. E esse amor ele não cessou, esse amor ele ainda continua. Esse amor ele ainda continua. Essa prova de ter enviado Jesus foi a primeira prova de amor no Novo Testamento que Deus nos deixou. Uma prova assim, a maior de todas as provas. Não foi a primeira, mas foi a maior. E hoje ele ainda prova. E hoje ele ainda testifica no teu coração que ele te ama através dessas mensagens. Porque se você está ouvindo isso do outro lado, é porque Deus, ele quer você de volta. Ele quer você nos caminhos dele. Porque não adianta só estar na igreja. As pessoas usam muito a igreja como um talismã, um amuleto, pensando que a igreja vai salvá-las. E não é bem assim. Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas estão como verdadeiras dracmas perdidas. Estão perdidos lá dentro. Perdidos nos seus pecados, perdidos nos seus erros. Mas Deus, através dessas mensagens e dessa ideia que ele colocou no meu coração, que ele me levou a fazer, ele quer justamente resgatar essas pessoas. Se você estiver ouvindo isso, você gostou dessa mensagem, que na verdade é só o início da página de mensagens que vai ser inaugurada, e você quer compartilhar, compartilhe com pessoas que realmente estão precisando, para que o Evangelho também seja poder de salvação na vida delas, assim como foi na minha vida, assim como, embora eu não te venda, eu creio que tenha sido um dia poder de salvação na sua vida. Compartilhe com pessoas que você para assim e diz, olha, o Evangelho precisa ser poder de salvação na vida dessa pessoa, porque infelizmente essa pessoa ela precisa se consertar com Deus. Deus está me usando aqui nesse exato momento para poder falar com essas pessoas, assim como ele colocou, repito, o desejo no coração de João que viesse a escrever essa carta para poder exortar os irmãos. Deus colocou esse desejo no meu coração. Esses dias eu estava na internet lendo a história do fundador da Igreja da Graça, o missionário R.R. Soares. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, na mesma cidade que o Roberto Carlos. E ele estava passando em frente a uma loja de televisões. Televisão na época era novidade, né? Porque fazia muito tempo. E coisa que eu acho que só rico podia comprar. Ele estava passando ali na vitrine, ele viu aquelas televisões ali, à mostra, né, modelos antigos de televisão, e ele viu inúmeras atrações ali, programas. Aí ele pequeno ainda, só que com o evangelho no coração, já tinha se convertido, já tinha nascido de novo. E ele, em pensamento, ele falou com Deus, Deus, não tem ninguém falando do Senhor aqui. Mas se o Senhor me der condições um dia, eu vou falar do teu amor, eu vou falar do Senhor nessa televisão. Às vezes a gente vê vídeo no YouTube de tantas coisas, gente. Principalmente vídeo de propaganda, escola, isso, aquilo, propaganda de cigarro, sexo, enfim. O pecado, porque o mundo já é maligno, então o que a gente só vê, parece que hoje em dia a gente respira pecado. É uma atmosfera tão pesada de coisas tão nojentas, tão nocivas, não é? E Deus, de repente, ele usa um servo dele para poder fazer justamente o contrário, para poder ir às avessas, na contramão. Usar, sim, o meio de comunicação que muitos ímpios, muitos incrédulos estão usando para poder disseminar o pecado. Deus, ele tem em mente pegar pessoas como eu, como você,
para usar a internet para pregar a santidade, pregar os valores do reino de Deus, os pensamentos de Deus que são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, gente, isso é só um vídeo inaugural. Fica ligado nos próximos vídeos, compartilhe, não só porque é meu, não, pelo amor de Deus, não faça isso, mas antes de tudo porque é de Deus, porque é inspirado por Deus, porque é a palavra de Deus que está sendo compartilhada, e a palavra de Deus serve para poder exortar, para poder arguir, para poder instruir em justiça, tá, gente? Como está escrito aí na capa da fanpage, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, é o que disse Jesus em João capítulo 10. Então, se você é ovelha de Deus, se você se considera ovelha de Deus, ouça a voz dele através dessas mensagens. Tá bom, gente? Valeu, então. Pensa nisso que quem sabe qualquer dia desses é você também falando, pregando através de vídeos, né? Faça isso. Faça isso. Aproveite o talento que Deus colocou na tua mão, porque com certeza é talento para poder salvar vidas, resgatar vidas do poder das trevas. Valeu, gente? Então, tchau.